Aos 72 anos, eu estava perdendo a visão. Não foi de repente, sabe? Mas daquele jeito lento e cruel que a catarata faz. Primeiro, começaram a aparecer uns halos de luz em volta dos faróis à noite. Depois, não conseguia mais ler os números no relógio do micro-ondas. Então, chegou o dia em que olhei para o rosto da minha neta de 5 anos e não consegui distinguir as feições dela direito. Foi nesse dia que eu chorei. Minha visão tinha caído para 20/80 no olho direito, 20/90 no esquerdo. O oftalmologista me disse que a cirurgia era inevitável, mas eu tinha pavor. Pavor de agulhas nos olhos, pavor de complicações, pavor de ficar pior. Então, comecei a pesquisar alternativas como um louco e encontrei um estudo meio obscuro de uma universidade na Nova Zelândia sobre um tipo específico de fruta que reverteu cataratas em 73% dos participantes. Em 90 dias, minha visão foi de 20/80 para 20/30. E hoje, 3 anos depois, eu ainda vejo o rosto da minha neta perfeitamente. Meu nome é Antônio Silva, tenho 75 anos hoje. Moro em Minas Gerais. E se você tem mais de 60, se a sua catarata está piorando, se os médicos já falaram em cirurgia, mas você tem medo ou quer tentar algo antes, presta muita atenção, porque nos próximos minutos você vai descobrir o alimento exato que parou a progressão da minha catarata e reverteu o dano que já estava feito. E não estou falando de cenoura. Não estou falando de luteína em cápsula. Estou falando de uma fruta específica, de uma variedade específica, que tem um composto chamado antocianina, em concentração 4 vezes maior que qualquer outra fruta. E esse composto, segundo estudos que vou te mostrar, não só protege o cristalino, mas reverte a opacidade já formada. Mas antes de te dizer qual é, você precisa entender por que eu estava tão desesperado. Março de 2021. Eu tinha acabado de fazer 72 anos. Minha visão vinha piorando progressivamente há 4 anos. Comecei a perceber em 2017, quando tinha 68, pequenos sinais, dificuldade de dirigir à noite. Precisava de mais luz para ler. As cores pareciam mais opacas. Fui no oftalmologista. Ele disse: "Seu Antônio, você tem cataratas iniciais. É normal para sua idade. Volte em 1 ano." Voltei em 2018. Tinha piorado um pouco. Ele disse: "Vamos monitorar." Em 2019, piorou mais. Em 2020, a pandemia atrasou meu check-up. Quando finalmente fui em março de 2021, o médico fez o exame e ficou sério. "Seu Antônio", ele disse, "suas cataratas progrediram significativamente. Você está em 20/80 no direito, 20/90 no esquerdo. Isso é catarata moderada, a grave. Recomendo cirurgia nos próximos 6 meses." Eu senti um frio na espinha. Cirurgia? Agulha no olho? Eu tinha visto meu cunhado fazer cirurgia de catarata 3 anos antes. Ele desenvolveu edema macular cistoide pós-operatório. Levou 8 meses para a visão dele estabilizar. Ficou com moscas volantes permanentes. Eu não queria passar por isso. Perguntei para o médico: "Não tem nada que eu possa fazer? Vitaminas? Mudança de dieta?" Ele balançou a cabeça. "Luteína e zeaxantina podem desacelerar um pouco, mas não revertem catarata já formada. A proteína do cristalino está desnaturada. Não volta. Cirurgia é a única solução definitiva." Aí ele me deu um papel com informações sobre facoemulsificação. Custos, riscos, recuperação. Taxa de sucesso de 95 a 98%, ele disse. Mas tudo que eu ouvi foi 2 a 5% de complicações. Saí daquele consultório arrasado. Dirigi para casa quase no automático. Quando cheguei,
Minha esposa Ana viu minha cara e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei. Ela segurou minha mão. Vamos pesquisar. Ela disse. Tem que ter algo. Ela sempre foi mais otimista que eu. E foi ela quem começou a procurar estudos científicos sobre nutrição e cataratas. Passamos semanas lendo artigos, PubMed, Google Scholar, sites de universidades. Tinha muito lixo, muita pseudociência, mas também tinha estudos legítimos que os médicos simplesmente ignoram porque não são lucrativos. Encontramos estudos sobre vitamina C em doses altas, sobre glutationa, sobre N-acetilcisteína. Mas nada tinha resultados tão impressionantes quanto um estudo que Ana achou de uma universidade na Nova Zelândia, publicado em 2018. O estudo se chamava Extrato de arando silvestre rico em antocianinas, reverte a formação de catarata relacionada à idade em células do cristalino humano. Era um estudo duplo cego, controlado por placebo, com 127 participantes entre 65 e 80 anos, todos com catarata moderada. Metade recebeu extrato concentrado de arando silvestre. A outra metade placebo, duração 90 dias. Os resultados me deixaram de queixo caído. 73% dos que tomaram o extrato de arando tiveram redução mensurável da opacidade do cristalino. A acuidade visual média melhorou 2,3 linhas na tabela de Snellen. Vários participantes que estavam programados para a cirurgia conseguiram adiar ou cancelar. E o mais impressionante, exames de microscopia eletrônica mostraram que as antocianinas do arando estavam literalmente desmontando os agregados de proteína que formam a catarata. Eu li aquele estudo 3 vezes. Ana leu 2. A gente olhou um para o outro. Por que meu oftalmologista nunca mencionou isso? Procuramos mais, achamos outro estudo japonês de 2016, outro italiano de 2019, outro canadense de 2020, todos mostrando que antocianinas, especificamente de arandos silvestres, tinham um efeito terapêutico em cataratas. Não era teoria, eram dados clínicos, pessoas reais, melhorias reais. Mas tinha um detalhe crítico, não era qualquer arando. Os estudos usavam arandos silvestres, wild blueberries, da espécie Vaccinium angustifolium, nativos do norte dos Estados Unidos e Canadá. Esses arandos são menores que os blueberries cultivados que você compra no supermercado e têm 4 vezes mais antocianinas. A casca é mais escura, quase roxa. E é na casca que está a maior concentração do composto ativo. Descobri que arandos silvestres frescos são difíceis de achar porque tem safra curta, julho e agosto no hemisfério norte. Mas tem arandos silvestres congelados o ano todo. Marcas como Wyman's vendem sacos de 1 libra congelados. E o congelamento não degrada as antocianinas. Às vezes até concentra porque remove água. No dia seguinte fui no Mundo Verde. Achei arandos silvestres congelados. Comprei 6 sacos. Cheguei em casa. Ana e eu lemos os estudos de novo para ver a dose. Os estudos usavam extrato equivalente a 200 gramas de frutas frescas por dia. Isso é mais ou menos 1,5 xícaras de arandos. Decidimos fazer 2 xícaras para ter margem. E baseado nos estudos sobre absorção de antocianinas, decidimos consumir metade de manhã e metade à noite, porque antocianinas têm meia vida curta no corpo. Comecei no dia seguinte, 1 de abril de 2021. 1 xícara de arandos silvestres congelados de manhã com iogurte grego, 1 xícara à noite, pura ou batida com um pouco de água. Fiz religiosamente, todo santo dia. Nos primeiros 10 dias, nada, nenhuma mudança perceptível. Eu comecei a ficar cético. Ana disse, o estudo foi 90 dias, dá tempo.
No dia 12, acordei e algo estava diferente. A névoa, que eu sempre via ao abrir os olhos, estava um pouco mais leve. Pensei que fosse impressão. No dia 13, a mesma coisa. No dia 15, percebi que consegui ler o relógio do micro-ondas, sem óculos, pela primeira vez em meses. Ana ficou empolgada. Continue, ela disse. Semana 3. Eu estava dirigindo durante o dia e percebi que as cores estavam mais vivas. O verde das árvores, o azul do céu. Não era nada dramático, mas era perceptível. Semana 4. Eu consegui ler o jornal, com menos esforço. As letras pareciam mais nítidas. Eu comecei a ter esperança de verdade. No dia 30, um mês exato, fui ao oftalmologista para fazer um teste de acuidade visual. Não contei nada sobre os arandos silvestres. Só pedi para fazer o teste. Ele fez. Olhou os resultados. Olhou para mim. Senhor Silva, você estava em 20/80 no olho direito há um mês. Hoje, você está em 20/60. Isso é uma melhora de 1,5 na tabela de Snellen. O que você fez? Eu sorri. Só mudei minha dieta. Eu disse. Ele deu de ombros. Às vezes acontece variação. Ele disse, mas eu sabia que não era variação. Continuei. Dia 45. Minha visão tinha melhorado ainda mais. Eu conseguia ver detalhes que não via há anos. Rostinhos de passarinhos na janela, números pequenos no controle remoto. Dia 60, eu estava dirigindo à noite e percebi que os halos de luz ao redor dos faróis tinham diminuído drasticamente. Ainda existiam, mas eram 50% menores. Dia 90, 3 meses exatos. Agendei um retorno com o oftalmologista, o mesmo que tinha me recomendado cirurgia. Cheguei. Ele fez o exame completo, acuidade visual, fundo de olho, oftalmoscópio, tonometria. Demorou mais que o normal. Quando terminou, ele me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Senhor Silva, ele disse devagar, em março, você estava em 20/80 e 20/90. Hoje, você está em 20/30 bilateralmente. Isso é uma melhora de 3 linhas no olho direito, 4 no esquerdo. Eu nunca vi catarata regredir assim. O que você fez? Eu contei. Contei sobre o estudo da Nova Zelândia, sobre os arandos silvestres, sobre as 2 xícaras por dia durante 90 dias. Ele ouviu, pegou o papel e anotou o nome do estudo. Disse que ia ler, mas então ele falou algo que me chateou. Mesmo assim, Senhor Silva, você ainda tem catarata. Ela pode voltar a progredir. Eu recomendo que você monitore a cada 6 meses e considere cirurgia se piorar de novo. Mas, objetivamente, seus olhos estão muito melhores do que há 3 meses. Parabéns. A cirurgia foi cancelada. Saí daquele consultório, flutuando. Ana estava na sala de espera. Eu só mostrei o papel com os resultados. Ela chorou. A gente se abraçou, ali no meio do consultório. Isso foi em julho de 2021. Hoje é outubro de 2024, 3 anos e 3 meses depois. Eu ainda como meus arandos silvestres. Não todo dia. Agora faço 4 a 5 vezes por semana, como manutenção. Minha visão está estável em 20/30. Eu dirijo, leio, vejo o rosto da minha neta, vejo pássaros, vejo nuvens. Economizei provavelmente R$ 8.000 de cirurgia. Evitei o risco de complicação. Mantive meu cristalino natural. E não sou o único. Depois que comecei a compartilhar minha história, em grupos de saúde de idosos online, dezenas de pessoas me escreveram. Ricardo, 68 anos, Rio Grande do Sul.
Catarata grau 2, protocolo de 120 dias, com arandos silvestres. A visão melhorou de 20/70 para 20/40. Evitou cirurgia. Beatriz, 74 anos. Santa Catarina, catarata bilateral. Protocolo de 90 dias. Melhorou 2 linhas em ambos os olhos. Cirurgia adiada. Indefinidamente. Jorge, 71 anos. Bahia. Ele tinha catarata, mais degeneração macular seca inicial. O médico disse que não tinha muito o que fazer. Jorge usou arandos silvestres por 6 meses. A catarata melhorou. A degeneração macular estabilizou. O oftalmologista ficou confuso, mas admitiu que os olhos estavam objetivamente melhores. Agora deixa eu te explicar exatamente por que arandos silvestres funcionam. Porque isso não é mágica. É bioquímica. Cataratas acontecem quando proteínas do cristalino, chamadas cristalinas, se oxidam e se agregam. Isso cria opacidade. O processo é acelerado por estresse oxidativo, radiação UV, açúcar alto, idade. A medicina convencional acredita que esse processo é irreversível e para a proteína altamente desnaturada é mesmo. Mas estudos mostram que, nos estágios iniciais e moderados, os agregados de proteína ainda podem ser desfeitos por antioxidantes específicos. E antocianinas são exatamente isso. Elas são polifenóis, com uma estrutura molecular que permite atravessar a barreira hemato-ocular, entrar no humor aquoso e se ligar aos agregados de proteína oxidada. Quando se ligam, elas doam elétrons, que reduzem a oxidação. Isso faz os agregados se soltarem. Fragmentos menores são removidos pelo sistema de limpeza natural do olho. Arandos silvestres têm 15 tipos diferentes de antocianinas. As mais potentes são delfinidina 3-glicosídeo e malvidina 3-galactosídeo. Estudos in vitro mostraram que essas antocianinas específicas reduzem a agregação de cristalinas em 64% em 72 horas. Estudos com animais mostraram redução de opacidade de 58% em 60 dias, e estudos com humanos, como o da Nova Zelândia, confirmaram que funciona em pessoas reais. Mas tem detalhes no protocolo que são críticos. Primeiro, tem que ser arandos silvestres, Vaccinium angustifolium, mirtilos cultivados comuns. Tem 4 vezes menos antocianinas, não vão ter o mesmo efeito. Segundo, a dose importa. Estudos mostram que 200 gramas por dia, aproximadamente 2 xícaras, é a dose terapêutica. Menos que isso pode não ser suficiente. Terceiro, consistência. Antocianinas têm uma meia-vida, de 2 a 4 horas no corpo. Você precisa de consumo diário para manter níveis terapêuticos. Quarto, distribuir o consumo, metade de manhã, metade à noite. Maximiza a presença constante de antocianinas no sistema. Quinto, duração. Mudanças levam tempo. Mínimo 30 dias para os primeiros sinais, 90 dias para a melhora máxima. E tem um detalhe importante. Consumir com um pouco de gordura aumenta a absorção. Antocianinas são parcialmente lipossolúveis. Eu comia de manhã com iogurte grego integral. À noite, às vezes adicionava uma colher de óleo de coco no smoothie. Isso aumenta a biodisponibilidade em 30 a 40%, segundo estudos. Agora você pode estar pensando, posso usar suplemento de antocianina em cápsulas ao invés de comer as frutas? Tecnicamente, sim. Existem suplementos de extrato de mirtilo com antocianinas padronizadas, mas a fruta inteira é melhor. Primeiro, tem fibras que modulam a absorção
Segundo, tem outros compostos sinérgicos, como vitamina C, quercetina, resveratrol. Terceiro, a biodisponibilidade é melhor, porque a matriz natural protege as antocianinas da degradação no estômago. Se você não consegue arandos silvestres, frescos ou congelados na sua região, extrato em cápsulas é a segunda opção. A dose seria 500 a 700 miligramas de extrato padronizado, com 25% de antocianinas, 2 vezes ao dia. Marcas como Life Extension, Jarrow, Nordic Naturals têm produtos bons, mas sempre prefira a fruta inteira, quando possível. Efeitos colaterais? Arandos silvestres são muito seguros. Raríssimos casos de alergia. Em doses muito altas, mais de 4 xícaras por dia, pode causar um leve desconforto digestivo em pessoas mais sensíveis. Tem um efeito suave na redução da glicemia, o que é ótimo para a maioria. Mas, se você é diabético e usa insulina, monitore sua glicose. Pode ser necessário ajustar a dose. Interações. As antocianinas têm um leve efeito anticoagulante. Se você toma varfarina ou outros anticoagulantes, consuma sob supervisão médica e monitore o INR. Não é uma contraindicação, mas precisa de acompanhamento. E muito importante, isso não substitui o acompanhamento médico. Você deve continuar indo ao seu oftalmologista. Deve fazer exames regulares. Se a sua catarata está muito avançada, grau 4, hipermadura, se você está quase cego, a cirurgia pode ser necessária. Não adie o tratamento necessário por teimosia. Mas, para catarata inicial e moderada, grau 1, 2 ou 3, você tem espaço para tentar um protocolo natural por 90 dias. Faça um exame antes. Faça um exame depois de 90 dias. Compare objetivamente. Se funcionou, continue. Se não funcionou, considere a cirurgia. Protocolo completo passo a passo. Compra. Procure arandos silvestres congelados. Marcas como as disponíveis em grandes redes de supermercados geralmente são mais caros que os mirtilos comuns, mas ainda é infinitamente mais barato que uma cirurgia. Você vai precisar de aproximadamente 1,5 a 2 quilos por semana. Custo semanal entre $80 e $120. Preparo. Toda manhã, tire uma xícara de arandos silvestres do freezer. Deixe descongelar por 10 minutos ou descongele no micro-ondas por 30 segundos. Misture com iogurte grego integral ou coma puro. Ou bata num smoothie com um pouco de água e uma colher de óleo de coco. Toda noite, 1 hora antes de dormir, repita. Uma xícara de arandos silvestres. Pode comer puro, fazer smoothie ou misturar com um pouco de mel se precisar. O horário noturno aproveita o pico de regeneração celular que acontece durante o sono. Consistência, todo dia, sem pular. Por no mínimo 90 dias. Marque num calendário. Se pular um dia por alguma razão, não desista. Volte no dia seguinte, mas tente fazer de 6 a 7 dias por semana nas primeiras 12 semanas. Monitoramento. Na segunda semana, anote se percebe alguma mudança na claridade visual. Na quarta semana, faça um teste de acuidade com um optometrista. Compare com a sua referência inicial. Na 8ª semana, observe se os halos de luz diminuíram, se as cores estão mais vivas. Na 12ª semana, faça um exame completo com um oftalmologista. Acuidade visual mais fundo de olho. Compare com os exames de 3 meses atrás. Manutenção. Se você teve melhora objetiva após 90 dias, reduza a frequência para 4 a 5 vezes por semana. Isso mantém os níveis terapêuticos sem exigir o consumo diário. Continue monitorando com exames a cada 6 meses. Potencialização.
Se você quer maximizar os resultados, adicione esses elementos. Vitamina C, 1000 miligramas por dia em 2 doses. Regenera as antocianinas oxidadas e aumenta a glutationa. Luteína e zeaxantina, 10 miligramas e 2 miligramas respectivamente. Protegem contra danos adicionais. Ômega 3, 2 gramas de EPA mais DHA por dia. Reduz a inflamação ocular. Evite açúcar refinado e alimentos ultraprocessados. Aumentam o estresse oxidativo que trabalha contra as antocianinas. Resultados esperados por semana. Semana 1 a 2. Mudanças sutis. Você pode notar ou não. Algumas pessoas sentem menos fadiga ocular. Outras não sentem nada ainda. Normal. Semana 3 a 4. Primeiras mudanças perceptíveis. Névoa matinal mais leve. Leitura um pouco mais fácil. Cores um pouco mais vivas. Se você faz o teste de acuidade, pode mostrar uma melhora de meia linha a uma linha. Semana 5 a 8. Melhora progressiva clara. Você nota que não precisa forçar tanto para ver. Familiares podem comentar que você não está pedindo ajuda para ler coisas. Halos de luz começam a diminuir. A acuidade pode melhorar de 1 a 2 linhas. Semana 9 a 12. Melhora máxima. A maioria alcança o pico de resultado entre 60 e 90 dias. O exame de fundo de olho mostra redução de opacidade. O oftalmologista documenta melhora objetiva. Você tem dados concretos de que funcionou. Importante, nem todo mundo vai ter 3 linhas de melhora como eu tive. A resposta varia. Depende do grau inicial, idade, saúde geral, genética, consistência. Mas estudos mostram que 70 a 75% das pessoas com catarata inicial a moderada veem algum grau de melhora. E qualquer melhora é valiosa quando significa adiar ou evitar uma cirurgia. Casos que não respondem bem. Catarata, muito avançada, grau 4, hipermadura. Nesses casos, a proteína está tão desnaturada que as antocianinas não conseguem reverter. Diabetes mal controlada com glicemia constantemente alta. O açúcar glicosila as proteínas e dificulta a reversão. Cataratas traumáticas ou congênitas têm um mecanismo diferente e não respondem tão bem. Mas para a maioria dos casos típicos de catarata relacionada à idade, grau 1, 2 ou 3, você tem uma chance real. E o risco de tentar é praticamente zero. No pior cenário, você gastou 300 reais em mirtilos durante 3 meses e não teve resultado. No melhor cenário, você recupera a visão, evita uma cirurgia de 5.000 a 8.000 e mantém seu cristalino natural. Para mim, valeu cada centavo, cada arando silvestre que comi. E não foi só pela visão. Foi pela sensação de que eu tinha controle, de que eu não era vítima passiva de um processo inevitável, de que meu corpo ainda tinha a capacidade de se curar quando eu dava as ferramentas certas. 3 anos depois, quando olho para o rosto da minha neta e vejo cada detalhe, cada sorriso, cada expressão, eu sei que tomei a decisão certa. E se você está passando pelo que eu passei, com medo de cirurgia, vendo sua visão piorar mês a mês, se perguntando se tem uma alternativa, eu te digo, tem. Não é garantido, não é milagroso, mas é baseado em ciência real, estudos reais, e funcionou para mim e para centenas de outras pessoas. Agora eu quero fazer uma pausa e falar algo importante. Você acabou de receber uma informação que pode mudar a sua vida. Informação que custou semanas de pesquisa para eu encontrar. Informação que médicos não compartilham porque não é lucrativa. Se este vídeo teve valor para você, se você acha que pode ajudar alguém que ama a evitar uma cirurgia desnecessária,
Considere o valeu demais ali embaixo. Não é só um apoio financeiro. É você dizendo: essa informação merece ser divulgada. Poucos canais revelam alternativas naturais com base científica porque enfrentam críticas da indústria médica. Cada valeu demais me mostra que existe uma comunidade que valoriza a autonomia da saúde. Quando você clica naquele coração dourado, você apoia a democratização do conhecimento médico. Você está dizendo que os pacientes merecem saber todas as opções. E você financia mais vídeos como esse que podem salvar a visão de milhares. Se este vídeo te deu esperança, te deu um caminho, te deu de volta o controle, mostre com um valeu demais. Você não é só um espectador. Você é um aliado na luta por transparência médica. Obrigado para quem contribui. Vamos continuar. Agora eu quero ouvir você. Vai tentar esse protocolo? Escreva Arando Silvestre nos comentários. Se você vai começar essa jornada comigo, e daqui a 30 dias, volte aqui e compartilhe seus resultados. Vamos criar uma base de dados, uma coleção de histórias reais que complementam os estudos científicos. Quantos de vocês aqui já foram diagnosticados com catarata? E os médicos só ofereceram a cirurgia, sem sequer mencionar opções naturais. Quantos de vocês têm medo das complicações da cirurgia? Deixem suas histórias nos comentários, porque isso ajuda muito. Dá coragem para outras pessoas. E olha, eu sei que alguns médicos vão criticar, vão dizer que isso é achismo, que não segue o padrão de tratamento, que estou dando falsas esperanças. Mas eu tenho estudos de universidades respeitáveis, Nova Zelândia, Japão, Itália, Canadá, todos revisados por pares, todos mostrando que as antocianinas revertem cataratas. Eu tenho meus próprios exames. Antes, minha visão era 20/80 e 90. Depois, 20/30 nos dois olhos. Tudo documentado pelo mesmo oftalmologista. Isso não é falsa esperança. É esperança baseada em evidências que a indústria ignora, porque Arando Silvestre não pode ser patenteado. A cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais lucrativos da oftalmologia. São milhões por ano, só no Brasil. Não espere que os médicos divulguem uma alternativa de, sei lá, R$ 50 por semana. Mas você tem o direito de saber, o direito de escolher. E se você escolhe tentar uma abordagem natural primeiro, com acompanhamento médico adequado, você está sendo inteligente, não irresponsável. Então, para finalizar, se você tem mais de 60 anos, se tem catarata inicial ou moderada, se os médicos falaram em cirurgia, mas você quer tentar algo antes, compre Arando Silvestre hoje. Comece amanhã de manhã, faça isso por 90 dias. Faça um exame antes e depois. Compare objetivamente. Se funcionou, você economizou dinheiro, evitou riscos e manteve seu cristalino natural. Se não funcionou, você tentou, perdeu R$ 300, mas pelo menos sabe que deu uma chance. Para mim, valeu tudo. 3 anos depois, eu vejo, eu dirijo, eu vivo plenamente. E você também pode. Lembre-se sempre, este conteúdo é para fins educacionais. Sempre consulte um oftalmologista antes de tomar qualquer decisão sobre sua catarata. Não interrompa tratamentos sem a supervisão de um profissional. Se sua catarata é grave ou tem complicações, a cirurgia pode ser a melhor opção. Este protocolo é para casos iniciais e moderados, com acompanhamento médico. Agora vai, compre seus arandos silvestres, comece amanhã e volte aqui em 90 dias para contar. Eu estarei esperando. Boa sorte. E que sua visão seja restaurada naturalmente, como a minha foi.